Então, Ah, boa noite a todos e todas. Hoje é dia 27 de agosto de 2024. Estamos começando a nossa X encontro, que eu não me lembro mais do número, mas a gente vai tratar da sessão 8 do Projeciologia. Deixa eu ver se é 8, é 8, que trata das técnicas da projeção consciente. Lembrando que esse é um evento da Apex, que o objetivo é ler todas as obras clássicas da Conscienciologia. Então, nós começamos agora com Projeciologia, já estamos chegando na metade do Projeciologia, quase, né? Quando você abre aqui, tirando a parte de bibliografia, etc., a gente já deve estar próximo da metade, né? Nós estamos na página 425, vai até 500. Então, a gente já está chegando na metade. Então, veja, todo mundo que está acompanhando a gente aqui, que está conseguindo ler, nós já lemos metade do Projeciologia. Então, estamos de parabéns, todos nós. Aí, quem não está conseguindo acompanhar a leitura, não tem problema, a gente vai fazendo debate aqui e você pega pelo debate, anota os pontos e depois lê. Mais tarde, mais para frente, a gente vai ter um tempo para retomar e não tem problema nenhum a gente, em algum momento lá para frente, alguém trazer alguma dúvida de algum capítulo que a gente já debateu. E então agora nós estamos com projeciologia, vai até o final do ano de 2024. Em 2025 nós devemos começar os 700 experimentos, aí depois vem o Homo sapiens, os dois Homo sapiens, reurbanizados e pacíficos, léxico, o dicionário de argumentos, os verbetes do professor Valdo. Então, assim, vão ser pelo menos 6 anos aí de leitura dos clássicos. E aí cada um de nós tem o objetivo, simplesmente reler, ler, alguns estão relendo, outros querem fazer a docência projeciológica, conscienciológica e proexológica. Então, a gente vai estudar esses livros para que a gente possa fazer uma prova e entrar no processo docente de qualquer IC que tenha o processo da docência conscienciológica. Na aula, no debate passado, desculpa, não é uma aula, no debate passado a gente trabalhou a sessão 7, que é a parte da vigília física anterior, ou seja, tudo que a gente pode fazer antes de se projetar para que a gente tenha uma melhor projeção. Então, a gente estudou lá quais as roupas, o que que a gente deve comer, que tipo de quarto e local é mais adequado para a projeção, o horário, o que que a gente deve pensar, os pensenes, uma série de itens que otimizam e alguns itens que prejudicam a nossa projeção consciente. Então, essas últimas sessões da vigília física anterior, técnicas da projeção consciente, vigília física posterior, período extrafísico, são capítulos mais técnicos da projeciologia e menos filosóficos. Então, a gente vai na técnica e hoje, mais do que nunca, é muito mais um debate de vocês, porque a ideia, boa noite, Clyde, a ideia não é que a gente dê aula de alguma das técnicas. A ideia é que vocês peguem aquilo que chamou atenção em vocês, técnicas que vocês já usaram e deram certo, e a gente traz para cá as experiências, técnicas que vocês usaram e ainda não deram certo, e a gente tenta identificar por quê. Qual é o objetivo? O objetivo é que a gente se projete. Então, bem no início ali da sessão 7, que ele vai falando sobre a projeção, o professor Valdo fala das 4 maiores dificuldades da projeção. Então, a primeira é o ato de se projetar. Então, é você estando na vigília física, dormindo, começando a dormir, sair do corpo físico e conseguir sair de psicossono ou de mental sono. Mas a primeira dificuldade é a projeção. A segunda dificuldade é a gente obter a lucidez extrafísica. Então, essa é a segunda dificuldade. A terceira dificuldade é rememorar. Então, às vezes, a gente se projeta e não tem lucidez, às vezes a gente se projeta, tem lucidez, mas depois não rememora. E a quarta dificuldade é a gente conseguir colocar em palavras os sentimentos, as emoções e as vivências que a gente teve. Às vezes a gente até lembra do que passou, mas alguns sentimentos a gente ainda não tem sinapse no nosso cérebro atual
para falar de uma sensação que a gente teve. E aí a gente procura coisas que são semelhantes, que a gente já vivenciou para conseguir falar assim, olha, eu estava em êxtase ou em alguma outra emoção. Então, são as quatro grandes dificuldades. Primeiro, se projetar. Segundo, obter lucidez. A terceira, rememorar. E a quarta, conseguir colocar em palavras. E a gente vai ver que as técnicas hoje, elas trabalham principalmente com essas três dificuldades. Então, nós temos técnicas, algumas são 34 técnicas, me parece, 36 técnicas, é, algumas delas para a gente se projetar. Então, tem a técnica do fator projecional, que você colocar lá uma meta e você vai atrás dessa meta. Isso é uma técnica para a gente se projetar. Tem técnica para a gente obter a lucidez, né? Como a contagem dos passos. Na hora que a gente está fazendo a técnica lá, a gente relembra que está projetado e fala, opa, e ao falar assim, estou dormindo, eu estou projetado, a gente recupera a lucidez. E tem técnicas que são para rememoração. Uma delas é o despertamento físico, ou despertamento do extrafísico, que a gente põe um relógio para despertar, despertamento musical. E que ele desperta a gente, por exemplo, a 90 minutos da hora que a gente começou a dormir, ou 120 minutos. Então, para que serve isso? Para na hora que eu estou projetado, o despertador toca de forma devagar, suavemente, e aí eu volto para o corpo. E eu tenho mais chance de relembrar do que se eu só acordasse, né, no outro dia, 7 da manhã, a chance que eu tenho de relembrar essa projeção que eu tive à meia-noite, por exemplo, ela é menor do que se eu acordasse. Então, é uma técnica que interrompe a projeção, por um lado, ela é ruim, né? Porque se você está projetado fazendo uma assistência e tocou o despertador, você volta para o corpo e interrompe aquilo. Por outro lado, é mais fácil da gente rememorar. Então, eu vou começar o debate aqui, né? Nós já somos 10 pessoas, né? Muito legal, que a gente começa a trazer quais são as técnicas e o que chamou a atenção de vocês aí na sessão 8, que são as técnicas de projeção consciente. Aí vamos lembrar, quem quiser falar vai levantando a mãozinha, a gente vai seguindo. Quem tiver assunto que seja correlato ao que já está sendo tratado tem preferência. Quem tiver assunto novo vai entrando depois, ok? Então vamos lá. Quem vai ser o primeiro ou a primeira a inaugurar aqui o nosso debate? Priscília, pelo jeito, levantou a mão. Vamos lá. Olá, boa noite a todos. É, Me chamou a atenção uma técnica que eu pus em prática, que é a técnica da abertura da porta. Então, durante 3 semanas, eu me preparei, né, para ter uma projeção, utilizando essa técnica, e na terceira semana eu consegui. Eu tive uma projeção razoavelmente lúcida, onde eu me vi junto com uma amiga. Nós estávamos, eu, o marido, ela e o marido dela. A gente estava entrando num restaurante e aí a gente, enquanto os maridos estavam escolhendo a mesa, na projeção, né? A gente se dirigiu ao toalete. E lá tinha uma porta onde tinha me chamou a atenção na maçaneta da porta, uma espécie de chaveiro. Sabe aqueles coraçõezinhos que o pessoal do artesanato faz de tecido, põe lacinho e amarra na maçaneta? Então, né, a porta desse toalete tinha. E aí, como eu tinha já com o pensamento firme, forte, né, para realizar essa técnica, eu consegui visualizar essa maçaneta, colocar a minha mão e abrir a porta. E achei muito interessante, né, porque assim, eu observei todo o contexto da porta, né, a porta era clara, a maçaneta era de prata e tinha esse adorno, né? Aí eu abri a porta, a gente entrou, aí eu já comecei a visualizar o interior do banheiro, que ele era um corredor grande, aí tinha uma antessala que tinha sofá, poltrona, onde você ficava ali conversando, tinha espelhos, né, onde as mulheres se maquiavam, e aí tinha outra parte, né, onde tinham as portinhas com os bacios. E aí, quando a gente saiu, eu abri a porta, eu fechei a porta, então isso foi muito interessante, porque acredito eu que eu
realizei, consegui concretizar essa técnica na minha projeção. Mas foi isso. E agora, Bem com essa bacana a sua técnica, eu tenho projeção. certeza que Alguém consegui. mais já tinha ouvido falar nessa técnica da abertura de portas? Eu já tinha ouvido falar quando a gente fez o curso do Projeção da Consciência, o PCO 44. Era uma das técnicas que foram passadas para nós, né, Priscila? Entre as 15 que a gente recebeu lá no PCO 44. É bastante interessante. Mas Na nessa época, época eu eu não até tentei fazer. consegui. E aí, mais tarde, depois do curso, já estava no colégio, né, do Ciproge, aí eu resolvi utilizar essa técnica novamente. Daí foi quando eu consegui essa projeção. Eu achei Eu, muito na época lá do interessante. PCO, eu tentei, mas não tive êxito. E depois eu não tentei mais. E Mas é outra bem técnica que interessante. eu também utilizei foi aquela da contagem dos passos. Daí tive uma projeção, eu fiz a contagem dos passos do meu quarto até a cozinha. Então, eu contei os passos, durante a vigília física ordinária, contei os passos descendo a escada, subindo a escada, e aí, durante a projeção, eu consegui fazer exatamente aquele roteiro, ida e vinda. Também foi bem interessante. Muito Foram bom. essas duas técnicas que eu consegui, assim, que eu recordo que eu consegui, pôr em prática mesmo. Mas tem umas outras técnicas aqui que o livro aborda que são muito interessantes também. É questão de a gente, né, praticar. E essas técnicas podem ser mescladas também, né? Bacana. E cada um fazer a sua, né? Eu falei numa aula passada, eu me lembro onde eu falei que na minha época tinha o Neston, aí tinha uma propaganda que falava assim: existem mil e uma formas de preparar Neston, invente a sua, né? Então, existem mil e uma técnicas projetivas, invente aquela que serve para você. Isso não sou eu que estou falando, está no livro lá, a Priscila falou e a Sandra. Ah, a gente viu lá atrás, mas a gente não conseguiu se projetar. Naquela época, não, mas hoje a gente consegue. Porque o fator mais importante para a gente se projetar é a vontade. E o segundo é perder o medo. Então, se a gente hoje já está mais maduro, tem menos medo e está com mais vontade, e você aplicar uma técnica, pessoal, é batatofa, como diria a Ana Luísa. Não tem muito jeito de você não se projetar, né? Então, só pegando esses dois, para a gente relembrar como está ficando gravado aqui para todo mundo e para quem não conseguiu ler, a técnica da abertura da porta, das portas, ela é uma técnica de visualização e que funciona muito bem com quem consegue imaginar coisas. Então, tem técnica das fugas imaginativas, que são técnicas que a gente imagina e, ao imaginar, a gente consegue usar isso para se projetar. Então, uma das variantes da gente usar essa técnica é a gente deitar e começar a pensar com o olho fechado, numa posição confortável, tudo aquilo que a gente já estudou, a gente começar a pensar numa porta. E aquela porta, você vê todos os detalhes, aí tem um símbolo do infinito sugerido pelo professor Valdo. Professor, eu posso trocar por uma maçã? Pode, fica à vontade. Cada um imagina alguma coisa. E aí, entre você e um paraíso, digamos assim, um lugar aprazível, um lugar que você queira ir, um lugar que você gostaria de conhecer, existe uma porta. Então, você vai se visualizar abrindo aquela porta e passando. Ao fazer isso, várias vezes, vários dias, uma hora você se pega projetando e atravessando aquela porta fictícia, né? Imaginativa, e aí você está projetando. Então, a Priscila usou o exemplo, e ao se projetar, ela estava numa porta, num lugar, e aí ela fez toda a descrição. E ela obteve a lucidez extrafísica. E o segundo, que é a contagem dos passos, é mais ou menos, ela é mais ou menos não, ela é diferente, mas ela tem similitudes. Então, por exemplo, para você obter a lucidez extrafísica, uma das formas que tem é você, no intrafísico, começar a contar os passos. O professor Valdo fala, você vai na casa de alguém. Então, eu moro aqui e tem um vizinho meu que a gente sempre conversa. Então, toda vez que eu vou para a casa desse vizinho, ao invés de ir olhando os passarinhos, eu vou contando quantos passos que tem, quais árvores que tem no meio do caminho, onde que tem descida para garagem. E ao contar esses passos, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, isso grava no meu cérebro. Uma hora eu
me projeto, estando nesse caminho projetado, eu me lembro dos passos. E ao me lembrar dos passos, eu vejo que eu estou projetado, eu adquiro lucidez. Então, pode ser para a casa de alguém ou pode ser dentro da própria casa, como a Priscila falou. Então, eu sei que daqui para a cozinha eu tenho quadro na parede, eu tenho duas portas, eu tenho um sofá que eu vou passar, o aparador da mesa de jantar. Então, ao eu fazer isso várias vezes dentro da minha casa, ou do meu quarto de dormir para a cozinha, numa hora que eu estou atravessando a porta projetada e passo naquele local, eu me lembro de contar os passos e falo, opa, estou projetado e adquiro lucidez. Então, muito bacana, Priscila, que você trouxe dois exemplos aqui de técnicas diferentes, uma para você se projetar e a outra para você obter a lucidez no extrafísico. Vamos lá, gente, quem mais? Vamos lá, Liliana, depois a Sandra? Sandra. O que me chama a atenção é que eu fiquei pensando, né, que existem algumas técnicas que as pessoas ansiosas ou que têm fobia, eu acho que fica um pouco mais difícil de praticá-las, né? Quando você tem, por exemplo, aí na página 443, que ele coloca essa questão da privação, né? Coloca itens aí, você ficar numa sala, sem barulho, sem nada. Todo o ambiente preparado para a pessoa se projetar. Aí eu fiquei pensando, uma pessoa que tem fobia não consegue, né? Ela tem uma dificuldade com relação a isso, né? E aí tem uma outra técnica, que essa daqui é para os ansiosos, que eles não conseguem fazer. Eu penso, né? A técnica dos objetos, fatores desencadeantes. Então, ele põe lá na página 466, a pessoa ela vai receber uma carta, mas só que ela não vai ler, né? E aí ela vai ficar curiosa para saber o que que é, né? Então, ganha um presente, você não abre, né? E aí você tenta fazer essa técnica projetiva. Então, eu fiquei pensando, né? As pessoas que são extremamente ansiosas, elas não conseguem praticar essa técnica, né? Elas precisam testar, assim, com mais calma, né? Agora, uma outra, que é a técnica da projeção pineal, eu tenho o item onde ele coloca ali na página 477, eu fiquei em dúvida. Oftalmologia. Esse processo projetivo é somente indicado para pessoas sem problemas oculares ou oftalmológicos. Porque a técnica diz que você tem que ele fala a glândula pineal ficar no centro do cérebro, né? E você traça uma linha na perpendicular, né? É como se fizesse um quadrado. E aí você coloca os olhos para cima, né? Para você conseguir, como se você estivesse enxergando a glândula pineal, né? Aí eu fiquei pensando, bom, uma pessoa que de repente tem, sei lá, não digo a dificuldade visual, né? Ou coisa e tal. Mas se a pessoa, por exemplo, não tem um olho, que tem, acontece, né? A pessoa ela tem, é uma deficiente visual, ele não tem um olho. Ou se ela tem algum problema na movimentação do globo ocular, ela não vai conseguir fazer pelo menos foi a conclusão que eu cheguei, que ela não vai conseguir fazer essa, digamos, essa conexão, né? Esse modo de você olhar para cima, como se você estivesse olhando para dentro do cérebro. Talvez ela tenha dificuldade, né? Então, talvez seja por isso que ele colocou aqui que ele é somente indicado para pessoas sem problemas oculares ou oftalmológicos, né? Então, não sei. O que vocês acham? Eu pensei sobre isso, né? Então, essas técnicas aqui, a pessoa, né, com alguma dificuldade nesse sentido, de ansiedade ou de fobia, pânico, elas teriam um pouco mais de dificuldade de poder praticar as técnicas, né? Mas Eu tudo isso é um pensei, treino, né?
Eu pensei no estrabismo, quando eu vi É, essa técnica aí também. a pessoa estrábica, ela realmente, né, um dos olhos, né, ou ela tem os dois olhos, né, eles são voltados para o centro, então existe um encurtamento do nervo óptico e talvez ela não consiga fazer esse movimento de olhar para cima, né? Muito provavelmente. E aí, pessoal, vocês têm alguém... ela colocou dois limitadores, um que é a ansiedade, o outro um problema óptico que podem atrapalhar algumas técnicas, né? Então, ela falou do objeto fator desencadeante e o outro foi qual que foi, A Liliana? técnica da pineal, que é Não, não, exatamente antes dessa, você falou três. A primeira que é ah, objeto e a tá, outra que é que é você dos ansiosos, né? Peraí. você estando num lugar que é privação da... A privação da pessoa. Não, esse aqui não, ele coloca que é a classificação das técnicas da projeção consciente, né? Que está na página 441, Uhum. que tem um item que ele fala da privação. Sensorial, é isso? Da privação Aham, sensorial. Então, eu penso que às vezes a pessoa pode ter uma dificuldade se ela tiver uma certa fobia, não é? isso. Aí vamos lá. O Labirintite também. que vocês acham, pessoal? E da Labirintite última, que é também. a Labirintite. pineal. A labirintite eu não consigo fazer. Quando eu estou em crise de labirintite, eu não consigo fazer esse tipo de concentração, de fixar o olhar assim, mesmo que, até para fazer o o circuito do corono fronto chakra e o fronto corono chakra. Não consigo com labirintite. Eu costumo Ele fazer fala esse dessa circuito, mas não técnica dá. também da rotação do psicossoma, né? Que você Uhum, deita de bruço uhum. e tem essa contraindicação É. para quem tem Labirintite não vai. labirintite, né? Essa técnica de virar É, pode dar dá. problema, né? São Já contraindicações, né? Pessoal, deixa eu só explicar para todo mundo, senão vai falando um monte de coisa. A Liliana trouxe três mais uma, quatro. E, gente, é excelente isso. A preocupação da Liliana, enquanto docente, é o seguinte: quais técnicas que podem, que as pessoas que têm algum traço, algum distúrbio, alguma coisa assim, teriam mais dificuldade? Então, vamos lá. O que é não é bem a técnica da privação, mas é uma opção do professor Valdo. O que é a privação sensorial? Uma vez ele falou isso, me chamou muita atenção. Desculpa. Eu sou mergulhador, né? Então eu fui, né? Hoje eu não sou mais. Mas aí você, quando mergulha ali, infla o colete equilibrador e tem um peso de chumbo que faz com que a gente fique totalmente equilibrado na água do mar. Então você não sobe nem desce, nem vai para frente, né? Você fica completamente parado. Imagina que é uma temperatura da água quente, né, ou agradável para o corpo humano. Então, é como se você nada tivesse te segurando, você não tem muita a lei da gravidade ali, você fica parado. Isso dá uma sensação de tranquilidade muito grande, e você estando nesse estado, o professor Valdo fala assim, se você estiver numa banheira, alguma coisa assim, você pode tender a se projetar. E aí, vamos ver se isso que a Liliana falou. Se uma pessoa tem ansiedade, por exemplo, se você é mergulhador, tem problema de ter ansiedade. Você não deveria ser uma pessoa ansiosa ou com alguma coisa e fazer o mergulho equipado, né, com garrafa, com scuba, com etc., porque isso pode gerar um problema. Então, a primeira é privação sensorial, que você não tem nenhum estímulo, nem luz, nem se você tiver num dia escuro, né, numa noite, na água, você não vê nada, você fica parado, você não tem tato, né, porque você já está naquela água ali, e você tem mais chance. A segunda que a Liliana falou é o objeto fator desencadeante. O que é isso? É como se você recebesse uma carta, se você passou ou não no mestrado. E antes de você abrir a carta, ou abrir o e-mail, ou abrir alguma coisa assim, você deixa no seu computador a carta e vai dormir. A vontade de saber se você passou ou não passou é tanta que existe a possibilidade de você se projetar e ir ao escritório onde está essa carta, ou um presente que você ganhou, alguma coisa assim, para que você, um livro que você abriu e não pegou, para que você leia. Então, tem o lado positivo, né, que é despertar a curiosidade para você ir. Por outro lado, como disse a Liliana, se você for uma pessoa ansiosa, você não vai nem dormir aquela noite, né? Então, é uma segunda opção.
O que que é a projeção pineal, estímulo do pineal? Eu só estou dizendo assim, só um pouco o que que é a técnica para quem está acompanhando e quem não conseguiu ler. A glândula pineal, uma das glândulas que a gente viu isso na sessão 4, 5, se não me engano, sobre os veículos, ela é uma glândula que ela fica assim, você passa aqui no fronto uma linha e de cima para baixo uma outra linha, e onde ela se encontrar, que é mais ou menos no meio do cérebro, assim, né, tem essa glândula pineal e ela é responsável por secretar a melatonina. E que uma das técnicas que o professor Valdo sugere é que a gente jogue o olho para cima, vamos ver se eu consigo fazer aqui assim. Você joga o olho para cima até ele tentar apontar a pineal e você fica 10 segundos. Você fica 10 segundos, com o olho fechado, tá, pessoal? Deitado. Normalmente as técnicas se fazem sentados ou deitados, para a gente estar numa postura confortável. Você vai tentar jogar os dois olhos para mirando lá para dentro. E aí, sem forçar. E aí você fica uns 10 segundos e depois você volta. E depois você faz de novo. Existe a possibilidade de você conseguir estimular essa glândula pineal, que, por hipótese, ela é uma das responsáveis pela projeção consciente. Então, e aí o professor Valdo falou, olha, quem tem problema de vista, quem tem problema no globo ocular, quem pode ter estrabismo, não sou oftalmologista, mas pode ser que ao você ficar fazendo esses movimentos com os olhos, você pode suar a retina, ou você pode ter algum problema que eu não sei exatamente qual seria. Então, as pessoas têm que tomar cuidado para não ficar fazendo movimentos com os olhos que possam causar algum trauma, né, na visão. E aí a Liliana tocou em mais uma, que é a da rotação do psicossoma, também só vou dizer o que é, não me lembro das páginas aqui, mas é você deitar, muitas vezes você deita de lado, normalmente as projeções a gente deita decúbito dorsal. Nessa, uma opção é você deitar de lado, às vezes de costa para a cama, para a saída, e você tentar rodar o seu psicossoma se jogando para trás, né? Quem já fez mergulho sabe assim, você vai na beirada do barco e cai de costas no mar, bota a mão aqui para não encher de água a máscara, mas você sai por trás. Então, existe a possibilidade de você tentar jogar o seu psicossoma para trás do seu corpo e ele meio que sai numa rotatória. E aí o pessoal volta e fala, pessoas que têm problema de labirintite ou que não gostam muito de rodar ou tem alguma coisa assim, tem que tomar cuidado, não porque essa técnica vai gerar algum problema para ele, mas que aquilo ali vai gerar um incômodo e a tendência nossa é não obter a lucidez do extrafísico e voltar. Então, assim, expliquei mais ou menos o que que era a técnica e as ressalvas que estão no Projeciologia. Boa noite, Adriana. Alguém gostaria de complementar? Alguém fez essas técnicas? O mais importante aqui, além da gente explicar o que é a técnica, é a gente ver as experiências. Alguém já teve? Alguém discorda disso, da ansiedade, que pode ser usada a favor ou contra? O que que vocês acham nesse debate aqui? E aí, Sandra e Fernanda, se forem no mesmo assunto, vocês entram. Se for algum outro assunto que vocês queiram trazer, outras projeções, outras técnicas, aí a gente deixa os colegas passarem. Aí fiquem à vontade, é um debate. Sobre a questão da ansiedade, eu fiquei pensando, Liliana, será que também não seria um fator para trabalhar com a ansiedade, né? Algum nesse sentido, né? Sei lá, fiquei assim pensativa que se ia ficar, a pessoa ficar muito ansiosa, ia causar também alguma projeção vexaminosa ou até um pesadelo, sei lá. Eu acho que depende do nível de ansiedade, porque tem pessoas que são extremamente ansiosas e precisam até utilizar medicamento, né? Então, acho que depende tudo da condição da pessoa, do esforço que ela faz, né? Do tratamento que ela faz, mas nada impede que ela possa praticar as técnicas, né? Eu penso. Eu achei interessante a responsabilidade que o Ricardo colocou como professora, né? Que a gente acaba tendo também depois de conhecer, tá externando, né? Repassando essas informações. E isso é algo que me chama bastante atenção. E outra questão é essa questão da privação, né?
de pessoas que tenham, no caso, não só problemas na questão da ocular, mas também pessoas com deficiência, né? Se teriam algumas limitações que é diferente, né? E eu acho que eu vou tentar me aprofundar nisso logo que a minha identidade interassistencial seria mais nesse sentido, de perceber essas pessoas e tal. Achei bem interessante. Obrigada, Ingrid. Legal, Fernanda, falando nisso, né, gente? A Fernanda é uma das vertentes, né, como é que chama, das diretrizes do projeto da Fernanda, é trabalhar com pessoas que têm dificuldades para uma série de coisas, pode ser dificuldades físicas, assim, ela tem essa sensibilidade com essas pessoas. E técnicas projetivas podem ser mais ou menos como é que chama? Que favorecem mais ou menos determinado tipo de pessoas. Então, se ela começa a estudar isso e pesquisar, né, de novo, sempre lembrando, isso aqui é científico, então a Fernanda vai fazer uma pesquisa com pessoas, vamos supor, que não têm um braço ou uma perna. E aí ela vai ver se as pessoas têm mais facilidade ou menos facilidade de aplicar determinada técnica. Isso dá um belo de um artigo científico que vai mostrando se alguma coisa ajuda, se alguma coisa atrapalha. Então, esse pensamento da Fernanda, e que a Liliana, eu puxei isso aqui porque eu achei muito interessante. A Liliana é professora, então não adianta só a gente estudar a técnica para a gente. Eu posso ser um super projetor que aplico técnica A para mim e funciona muito bem. A tendência nossa, enquanto professor de conscienciologia, de projeciologia, não adianta só trazer aquela técnica que eu conheço muito bem. A gente tem que estudar todas as técnicas, porque vai levantar uma pessoa e vai falar assim: essa daqui para mim não atende bem por causa disso. Então a gente tem que conseguir entender todas as técnicas para a gente ser professor. Então, como vários aqui já estão em processo de docência conscienciológica, é legal a gente se aprofundar nessas técnicas para que a gente possa dar uma aula melhor do que se a gente conhecer duas ou três e for simplesmente um excelente projetor naquelas duas ou três. Que aí os objetivos, Fernanda e Liliane, são diferentes, né? Um é você aprender a se projetar, joia. O outro é você aprender a trabalhar com as pessoas técnicas projetivas. Que o IPC tem lá o LTC, Laboratório de LTP, Laboratório de Técnicas Projetivas. Vocês falaram que vocês usaram, a Sandra e a Priscila, num curso que eu não me lembro o nome aqui, mas que são laboratórios, são cursos de técnicas projetivas, né? Então, é legal a gente ter esses dois vieses aí. Bem rapidinho, tá, Sandra? É sobre esse assunto que você vai completar. Aí, e hoje eu recebi, esse livro aqui, A Vida Segue, é um diário projetivo, né? Diário de Experiências Projetivas, da Betânia Ferreira de Abreu. E Uhum. ela fala sobre essas questões, assim, no caso, ela fala sobre como as pessoas que têm deficiência projetadas, né? E eu sei que a Liliana também tem algum nível de experiência nesse sentido, não é? Na enfermagem, não tem, Liliana? E eu achei bem interessante, assim, o que veio, porque veio essas coisas essa semana, né, para mim. E aí, de repente, aparece no campo aqui, né, na nossa elaboração de pensamentos aí. Vamos lá, Sandra. É sobre outra técnica, o que eu quero trazer, mas já podemos falar, é na página 467, o que fala, que trata sobre o despertamento físico-musical. Ali no item Fundamentos, cita sobre ah, no fenômeno currículo das sacudidelas, as mioclonias, que servem fisiologicamente como sinal de projeção iminente na parte final do período do sono e dos sonhos. Eu gostaria que vocês discorressem um pouco mais sobre isso, porque eu tenho essas mioclonias, inclusive comentei no CIPROGE, quando nós estávamos fazendo, durante um dos encontros do Colégio Invisível da Projeciologia, eu começo a mobilizar energias e eu tenho essas mioclonias. Comentei isso no curso com o professor Will e cheguei a comentar no curso final de semana passada, só que foi bem mais suave.
no curso do professor Will, o Autoproex para a psíquica, ele notou essas mioclonias. Lá no Colégio Invisível da Projeciologia, os colegas, o Edivaldo achou que para ele, que se eu começar a mobilizar aqui, eu tenho as mioclonias. Eu fiz isso lá no Ciproge, o Edivaldo calculou que fosse descoincidência. E a outra colega, a Fábio Pereira, achou que pudesse ser caso de ectoplasmia. O professor Will calculou, que viu, quando me deu as mioclonias, que podia ser descoincidência. Ele disse que para ele acredita que fosse descoincidência e que também, quando descoincidia, que o ectoplasma puxava novamente. Então, dentro da técnica, dessa técnica que nós estamos tratando aqui, do despertamento físico-musical, se vocês têm alguma coisa para me colocar em relação a essas mioclonias, independente da técnica ou não. Me chamou a atenção ali que dentro dessa técnica, pode ter, eu já tenho, se eu começar a mobilizar aqui, eu tenho. Já tentei trancar isso, parar, mas não dá, ela vem, é automático. Ô, Sandra, não sei se eu posso falar, Ricardo, aqui, Pode? mas é Deve- interessante que eu estou exatamente numa página que a Betânia relata da criança sem orelhas, aí ela fala do relato, e depois ela fala, de volta ao soma, ela como projetora, tem o sono e miocronias, e aí ela especifica pulsações no músculo, pelo corpo todo. Demora um pouco para fazer os registros. Então, é uma coisa que acontecia com ela, né? Aí, de repente, você traz assim, aí eu falei, será que é para eu falar para ela, né? É Sim, na eu tenho página isso. 188, depois eu tiro um print, qualquer coisa e mando. Aí fala que o amparador, que ele dá algumas instruções sobre esse trabalho, então seria até uma questão de trabalho, até de perceber, talvez, a tua capacidade projetiva, né? E Sim. também de doação de energias, no caso, os mais experientes, às vezes eu estou falando coisa aqui que não tem nada a ver, né? Mas assim, dá a impressão que poderia estar relacionado com doação de energia, né? De ectoplasma, alguma coisa nesse sentido. Pois é, que os colegas do Ciproge trouxeram. O Edivaldo achou que pudesse ser descoincidência, pelo que ele viu no momento que eu mobilizei, e a Fábio achou que pudesse ser questão de ectoplasma. E o professor Will, que prestou atenção no curso lá quando eu fiz, depois a gente conversou, eles que para ele, por hipótese, pode ser descoincidência mesmo. E aí, assim, aí me deu essa explicação. E aí ela coloca ali no relato que o amparador dela me dá a instrução sobre o trabalho e ele comenta que as consciências eram muito perturbadas. Então, houve ali que teve o tempo ali da projeção, né? Então, realmente houve um trabalho energético ali nesse espaço. E aí, é um pensênico doentio, então teve que fazer a estabilização, então houve uma movimentação aí. Bem interessante, eu achei. Legal, Agora você manda relacionou para ela ela. com a questão do coisa. Eu vou passar depois essa página para ela. É desse assunto, Priscila, ou é outro? Então, toca aí. Só para complementar, que eu tenho essas mioclonias quando eu Um pouco estou mais disso. retornando da projeção. Aí eu tenho essa contração muscular, que às vezes até eu acordo meu marido, ele pergunta o que está acontecendo, porque é uma contração, assim, forte mesmo pelo todo o corpo. E geralmente quando eu estou voltando da projeção, ocorre. Interessante. Tem dias assim, eu pensei em mobilizar energia e eu tenho a mioclonia. E aí tem dias que durante Pode o ser a período que eu estou saída do corpo mobilizando, também, né? sim, Quando você vai se só que é projetar. isso em vigília, sim, isso em vigília. Começo a mobilizar energia, pode contar. Eu já tentei de tudo para segurar, para não ser, e às vezes nem estou prestando atenção, nem estava assim, vou fazer alguma outra coisa, eu passo, então, vou dar uma mobilizada, É eu coloquei meu involuntário, o celular para negócio é despertar de bem 45, automático. 45, involuntário. Sim, às vezes eu estou quando eu me dou de conta que eu tive aquilo ali, que eu vou continuar mobilizando e aí eu quero trancar, segurar. É só que eu tire o pensene, pare de mobilizar e aí para Eu acho que é mioclonia. quando, assim, a gente tem que, na verdade, relaxar e deixar
a projeção, o retorno da Eu deixo, projeção, quando não e a gente consigo dá uma segurar, e travada, eu daí dá consigo aquele fazer. chacoalho. Né? Aí, principalmente depois desse curso com o professor Will, eu fico tranquilo. Eu entrei em estado vibracional agora. Estou tremendo. Cabeça aos pés. Nesse assunto aí. Ô, Sandra, mas você trouxe antes a questão de ser da técnica do despertamento físico musical? Não, né? Foi É de que na qual? técnica do despertamento físico musical fala sobre isso, sobre a mioclonia. Ah, sim, por causa Aí, do então, agora despertar eu fiz, rápido, né? na época, Travou para mim ela. Para mim também. Deve ser a mioclonia da internet. Olha que não é o Estado mundo inteiro. vibracional. A gente não escutou, Sandra. Se Você tratando travou da um pouquinho. Sandra, não duvido nada. não, é que agora não sei que vocês não escutaram, eu vou tentar falar de novo. É que quando eu fiz lá no PCO 44, projeção da consciência online, e uma das técnicas que eu experimentei foi essa, do despertamento físico-musical. E aí, agora que eu estava lendo novamente sobre essa técnica, aí fala das mioclonias. Na época, eu não tinha essas mioclonias. E aí, conforme eu comecei a trabalhar e mobilizar as energias, aí isso começou. Aí começou mais. Então, aí agora eu trouxe esse assunto em pauta porque eu vi isso ali dessa técnica. Por isso que eu trouxe essa questão dos mecanismos. Ó, Então, aqui está falando Liliana, assim que é no 467, na página que fala bem isso. assim das miocronias, tá? O Exatamente, experimento chama- 467, eu pintei ele em fundamentos. Os dois é a princípios quanto ao momento de 222, acordar. a técnica 222, e ali Isso, miocronias, né? É o fundamentos. em fundamentos. Ô, Uhum. Liliana, o seu é desse assunto ou é de outro? Só que eu gostaria de comentar também. Não, é sobre isso, mas também um outro assunto. As mioclonias, elas podem ter diversas causas, né? Desde Sim, problemas fisiológicos, exatamente. é isso que precisa investigar. A mioclonia é uma contração involuntária do Muscular. músculo, digamos assim. E Uhum. às vezes, né, o excesso dessa contração, ela pode causar uma cãibra, por exemplo, né? E aí você Eu acaba comecei a prestar acordando, né? atenção nisso, sim. Eu comecei a prestar atenção nisso, Liliana, só que assim, ó, só quando eu estou mobilizando energia. Fora isso, Que eu não cuidei entendi, tudo. não entendi. E justamente analisando para ver se não poderia ser alguma coisa fisiológica, É, eu comecei a prestar atenção. E não tenho em nenhum outro momento, a não ser quando eu estou mobilizando energia, fazendo circuito é. fechado. Ou, Às vezes é uma muitas vezes, característica tua, né? É uma pois é, característica. mas eu vou começar a fazer essa técnica agora. Eu estou É, assentada agora aqui. Sandra, quando eu estive em Porto Alegre, a gente deu curso realmente na parte prática, você tem movimentos, e eu estou junto com o Rio, penso eu também que seja, como a Liliana, vocês falaram, mioclonia é aquela hora que a gente relaxa e a gente tem certos espasmos, assim, pode ser no braço, no corpo, ou às vezes na cabeça, depende de cada pessoa, pode ter várias causas, né, e tem que olhar, né, para ver qual é a causa disso, mas se isso só acontece, o legal também da ciência é a gente começar a estudar a gente mesmo. E a Sandra, olha, isso acontece quando eu estou com a parte fazendo ali esterilização, fazendo mobilização energética, Somente. e é exatamente isso que a gente sente. A Sandra até me alertou quando eu estava aplicando a parte Uhum. prática lá na turma. Ela falou, Ricardo, olha, fique tranquilo, na hora que eu começar a meio que tremer, né, digamos assim, é que isso é É normal, isso normal. acontece. Por quê? Porque o professor está dando aquilo ali, normalmente as pessoas relaxam. E aí, na hora que ela começa a se mexer, né, a gente fica assim, apreensivo, né, para ver se está acontecendo alguma coisa. E E ela já foi falou, fique muito tranquilo. suave. Não, foi super de boa, super tranquilo. Sim. E a hora que a pessoa começa a relaxar, aquilo começa a se mover. É, isso não tem tanto a ver com esse item, né, que a gente vai falar aqui, que depois eu abordo, mas se você, ao fazer a parte prática, aquilo te incomodar e começar a te atrapalhar, muito provavelmente você vai ter mais dificuldade para se projetar, porque o seu corpo está exigindo que o energossoma fique ali
e desprenda mais teria mais dificuldade de desprender o psicossomo, né? Então, Joia. por quê? Porque o seu corpo está exigindo, né? E aí fica difícil você relaxar completamente. Então, o legal é que você conseguisse, sob o comando da sua vontade, controlar isso. Todo mundo tem mioclonia, tá, pessoal? Quando a gente faz muito esforço e para, assim, a tendência nossa é dar umas Vai na academia. na academia, quem não fez e tal, o ácido lático ali, ele dá aquela pressionada e você tende a ter alguma mioclonia, assim, super normal isso. E no despertamento, pessoal, que foi a técnica que a Sandra trouxe, e a gente meio que tocou um pouquinho no assunto, né? Vamos só deixar gravado isso. O que é a técnica do despertamento físico-musical? É aquela para a gente recuperar a rememoração. Então, se vocês olharem o ciclo do sono, tem um pouquinho no projeciologia, mas vocês conseguem, procurando no Google, o que o nosso corpo faz? No início do sono, vamos supor que a gente durma 8 horas. A gente começa a dormir, no início é um sono leve, a gente acorda um pouco e tal, depois a gente tende a entrar num sono mais profundo, a gente entra nas ondas teta, que são aquelas mais baixas de teta, delta, agora não lembro. Aquelas ondas mais baixas do nosso eletroencefalograma ali, ele vibra bem lentamente. Aí a gente tende a voltar um pouco, 90 minutos depois. Aí a gente entra num outro ciclo. Cada vez o nosso sono profundo vai diminuindo, porque o nosso corpo já está mais recomposto, digamos assim, até que quando a gente fica 6 horas da manhã, quem vai dormir de meia-noite até as 8, por exemplo, ou de 11 horas até as 7, vai diminuindo cada vez mais esse sono profundo. Então, cada pessoa tem quando você usa esses relógios, que você vê lá o seu sono profundo, ele vai mostrar mais ou menos como é que você funciona. Dependendo do que você comeu à noite, do jeito que você foi dormir, isso varia um pouco, mas para cada um de nós, a gente tem uma constante de sono profundo ao longo da noite. E aí, qual que é a ideia da técnica? Que a hora que a gente estiver voltando do sono profundo, entrando no sono REM, que é aquele sono que a gente mexe, Rapid Eyes Movement, que são os movimentos rápidos dos olhos, a gente viu isso nos fenômenos. Esse movimento rápido dos olhos, ele equivale ao sonho. Então, a projeção está próxima disso. E aí, qual que é a ideia dessa técnica? A gente estudar como é que a gente funciona e colocar um relógio para despertar, por exemplo, a 90 minutos. Então, a gente dormiu, algumas pessoas normalmente estão voltando, ou estão na projeção ainda, final de projeção, com 90 minutos. Vai tocar o relógio, que começa bem baixinho, depois vai aumentando, e a gente retorna e relembra. Aí eu testo 10 dias, 20 dias, 30 dias, 90 minutos. Não deu certo. Aí o pessoal volta e fala assim, põe 120 minutos, porque às vezes a gente tem um ciclo um pouco mais demorado. E 120 minutos dá 2 horas. Então, se eu durmo às 11 horas, eu vou colocar para 1 da manhã. E não deu 120 minutos, tenta 150 minutos. Para quê? Para que a gente, estando projetado, comece a tocar o despertador, a gente retorna da projeção, como eu já falei um pouco antes aqui. Isso tem a desvantagem de você estar fazendo uma projeção, a Priscila lá no meio do local onde ela estava, da porta lá, com o coraçãozinho, aquilo toca e ela tem que parar a projeção para voltar. Por outro lado, qual a vantagem? Ela vai lembrar. Por quê? Porque se esperar chegar às 7 da manhã, muito provavelmente essa primeira projeção ela não vai ser rememorada. Então, é um trade-off, né? Nós teríamos que escolher se a gente quer rememorar, né, para ver que estava projetado, ou se a gente prefere continuar a projeção. E aí, voltando na mioclonia, nesses fundamentos aqui, o que o professor Valdo diz? Eu nunca experimentei isso. Que muitas vezes, ao voltar da primeira projeção, a pessoa volta com mioclonias. E essas mioclonias, essas pequenas movimentações involuntárias, elas são prenúncio de uma próxima projeção. Então, significa que talvez você se projete de novo. Né? Ele fala não rememorada, a ocorrência do fenômeno corriqueiro das sacudidelas, mioclonias, que servem fisiologicamente como sinal de projeção iminente na parte final do período de sono sem sonhos. Então, muitas vezes, essa mioclonia, se você acalmar com ela e entender aquilo, pode ser que você esteja indo para uma segunda projeção, que aí é top.
e aí você vai ter uma dúvida. Eu anoto a minha projeção que eu tive, porque ela foi legal e eu vou parar e anotar, ou eu entro nesse estado de mioclonia e opto por fazer uma segunda projeção. Então, assim, quando a Esse gente é o chega caso da nesse Priscília. estado... Oi? É o caso da Priscília. É o caso da Priscila e o É o seu caso da caso que tem Priscília. mioclonia, né? Mioclonia, que aí você fala, poxa, eu vou sair. Então, Agora eu quanto mais a entendi. gente Valeu, estuda obrigada. isso, mais você vai fazer assim, você vai tomar conta da sua projeção, falar assim, não, vou me projetar de novo. Vocês já viram sonhos repetidos? Que você acaba um sonho, aí depois você dorme de novo e continua naquele mesmo sonho. Aí, às vezes, você faz 3 vezes, né? Assim, e aí você tem aquela dúvida, eu paro para anotar ou eu tento voltar para essa projeção e continuar ou sonho, para que eu consiga ter o quadro inteiro e depois eu anoto. Legal? É assim, o bacana disso que vocês estão trazendo aqui é que isso é o estudo na prática do projeciologia. Porque não adianta a gente ler o projeciologia, decorar o projeciologia e não ter as experiências que vocês estão trazendo. Então, se alguém ficou interessado no exemplo da Priscília, que a Fernanda trouxe do livro da Betânia, o da Sandra, o de cada um de nós aqui, da Liliana, se a gente ficar, gostei disso, começa a fazer essa técnica, começa a se projetar, começa a trazer. Daqui a um tempo, vocês vão trazer para cá informações de experiências que vocês tiveram. Beleza? Aí tem a Fernanda e a Liliana estava na fila, se a Fernanda for do mesmo assunto, é outro? Então, aí eu acho que era a Liliana que estava, aí você se vira aí, quem que está na frente. É outro assunto. Eu gostaria de dizer o seguinte, que essa técnica da autorrelaxação psicofisiológica, que está na página 432, que eu vou ler, né? Está gravado? A ação voluntária de afrouxar todo o corpo humano e, por fim, a própria mente, permitindo a liberação do chakra e, em seguida, do psicossoma, portando a consciência intrafísica. Eu já pratico essa técnica há muito tempo e ela me parece que é a base para acontecer outros tipos de projeção, entendeu? Então, eu já tive essa experiência de que você trabalha todo um processo de relaxamento e aí você começa a ficar desconhecido, daqui a pouco já aconteceu isso, de rolar o psicossoma, né? Então, assim, me parece que ela é uma base para as demais projeções. Ela, né, eu considerei que dentro dessas 37, acho que técnicas que tem aqui, pelo menos 15 eu considerei que são mais fáceis de usar, né? E as outras, tem aqui pelo menos 2 que eu considerei muito complexa, que talvez exija um pouco mais de prática, né? Que no caso são as 2, projeção pelo mental soma isolado e diagnóstico projetivo. Essas 2 eu considerei que são bem difíceis, né? Então, essa técnica, quando utilizada por nós aqui, né, praticantes, eu acho que ela ajuda a desencadear as outras projeções, né? Então, Qual achei Liliana mesmo? a técnica da relaxação, autorrelaxação psicofisiológica. Ela está na página 432. 432. Ele fala assim, ó, não contrai os seus músculos até o extremo de suas forças, apenas enrijeça-os, contando devagar, de 1 a 5, e então relaxe por 20 segundos antes de exercitar o outro grupo de músculos. Olha que interessante. Né? Então, você começa dos braços, você vai contraindo e relaxando, o corpo todo. A hora que você vê, você está relaxada. Isso diminui a ansiedade, ajuda a gente a centrar mais na gente, né? Então, eu penso que essa técnica, ela é super interessante, assim, de prática mesmo, né? Depois eu falo da outra. E ela nem tem contraindicação, vale a pena todo mundo, se a gente Aham. quiser, pega essa daí, eu concordo com você, Liliana, é das que eu mais uso, até para a gente dormir. Quem tem insônia, você vai fazendo isso, né? E aí a tendência nossa é pegar no sono,
ou se projetar. Então, vale a pena fazer, e é aquilo que a Liliana falou. Você começa com uma mão, não é para apertar, não. A gente contrai os músculos, espera 5 segundos, solta. Contrai, espera 5 segundos, solta e fica 20 segundos parado, mais ou menos. Aí você começa com as mãos, aí passa para o antebraço, né? Que se você ver aí vai o bíceps, aí você vai passando para todos os músculos do seu corpo, e isso demora, dependendo se você fizer bem devagarzinho, demora uma meia hora para você fazer, e a gente fica completamente relaxado. Por quê? Porque você já usou todos os seus músculos. E aí, se você já tiver dormido, por exemplo, e tiver sem sono, você, ao fazer isso, você fica lúcido com o seu corpo praticamente relaxado. E dali para você tentar uma projeção, e aí, como a Liliana falou, você pode juntar com outras técnicas, fugas imaginativas, rolagem do psicossoma, técnica da porta. Aí, eu estando relaxado, aí eu uso uma técnica imaginativa da música, alguma coisa, para que eu me projete. Então, vale a pena, ela pode ser usada como uma base para todas ou quase todas as técnicas que estão nesse livro. E Muito lembrando bom. também, né, Ricardo, que o fato de você contrair e relaxar os músculos, o seu pensamento ele está focado ali, em você, né? É uma forma de você poder identificar os seus bloqueios energéticos também. O quanto é difícil, né, você se concentrar em você, porque aí tem o ruído externo, às vezes vem um pensene, né, tem um cheiro pensene, entendeu? Então, é um momento de você com você mesmo. Então, acho que é uma técnica super importante. Uhum. Muito bom. Tem mais, Fernanda? Eu achei também bem legal, Liliana, essa técnica que você está trazendo aí, falando, né? E aí eu também tenho aquela uma que é da massagem, assim, não é essa que eu ia comentar, mas eu estava falando da técnica que tem a outras pessoas, né? Das massagens e visualizações projetivas. E aí eu fiquei pensando, né? é, Tem esses usos de outros recursos, assim, não só sem outras atividades, né? Achei bem bacana. Não conhecia, assim, não tinha meio. Essa, eu esqueci o nome aqui, Fernanda, que é a Da massagem, técnica. 219, a técnica das massagens e visualizações projetivas. Isso, 219, técnica das massagens, Aí eu não né? entendi por que que ele coloca experimento de Cristos. Ah, tá, porque isso o Cristo não tem nada a ver com Cristo, não. É É uma pessoa, o cara é uma pessoa que que fez um Ah, experimento. Você tem dois lugares onde você pode massagear, que ele dá exemplo aqui. Você poderia ir em todos os lugares, tá, pessoal? Para fazer a relaxação, você pode ir no massagista e a pessoa vai fazendo a massagem no seu corpo e você se relaxa, você relaxa. Aqui ele dá dois exemplos, um no tornozelo e um que é bem aqui no frontochakra, que a pessoa faz a mão no sentido de concha, e aí ele pode aplicar meio que assim, né, com coisa, ou então aqui. E aí começa a rodar e isso estimula o nosso frontochakra de forma leve. O professor Valdo até fala assim, não é para esfoliar, né? A ideia não é fazer esfoliação, né? Quem quiser usar um óleo, alguma coisa assim que é usado em massagem, para fazer, por quê? Porque essa estimulação, ela pode estimular o frontochakra. E aí, no livro, tem uma segunda pessoa, né, que é o massagista, então tem uma pessoa fazendo, normalmente o casal, se alguém puder fazer, ajuda, e você pode fazer a automassagem, não no tornozelo, porque aí ficaria incômodo você, a não ser que você seja um contorcionista, né, mas é difícil você fazer massagem no próprio tornozelo estando relaxado. Mas no frontochakra dá para a gente fazer massagens para que a gente consiga estimular o frontochakra. Então é bacana usar essas técnicas. E quem é muito influenciável, que se incomoda com isso, né? Então, por exemplo, tem gente que isso não vai funcionar nunca, porque uma pessoa fazendo massagem, aquilo meio que vai forçar você a ficar mais intrafísico do que descoincidente. Só um pouquinho, Fernanda, ainda em cima do que o Ricardo comentou aí, eu li alguma outra coisa também em relação
se eu não me engano, é a melatonina, o hormônio da melatonina. Até para quem tem insônia. E aí se toma esse hormônio. E aí se faz essa automassagem. Isso vai ajudar na insônia e provavelmente na projeção. Eu não sou médico. O professor Valdo, ele diz que tudo que a gente toma de hormônio, o ideal é que a gente não precise usar, que a gente não precise tomar. Então, houve uma febre há um tempo atrás das pessoas se automedicarem com melatonina para ter melhores sonos, etc. Então, aí é importante consultar o médico, né? Evite fazer isso para se projetar. Para a gente se projetar, vamos usar a nossa, né, vontade, e técnicas, etc. Mas tem gente que é recomendado tomar melatonina, né? Prescrição médica. Aí sim, a melatonina é aquele hormônio que é segregado, ou secretado, no caso, no início da noite, tem que estar tudo escuro, então se você dorme num É meu lugar claro, o caso. ideal é que feche. Por quê? Porque ele garante um sono melhor. Pessoas que têm deficiência de melatonina têm normalmente deficiência de sono. É meu caso. Mas Então, tá. isso. Mas assim, é só para a gente não colocar, né, uma coisa que é importante aqui, até todo mundo aqui vai ser docente, né? É para a gente não estimular, né, uso de medicamentos ou qualquer coisa. Vocês veem, por exemplo, que aqui o professor Valdo fala assim, olha, em nenhum lugar ele fala, tome ou tal coisa ajude. E quando ele fala assim, vamos fazer a projeção da sede, né, que é você se privar de água o dia todo para se projetar, ele chama muita atenção. Pessoas que têm pressão alta, pessoas ou pressão baixa, pessoas que use sal, por exemplo, para aumentar a sede, não deve fazer essa técnica. Pessoas que têm algum problema de saúde. Então, é fundamental que a hora que a gente estiver trabalhando com técnicas que envolvam medicamentos, comida, posições muito malucas, que a gente tome cuidado para que a gente não indique uma coisa que vai fazer mal ou que vai gerar impacto na consciência que está tentando fazer a projeção, né? A vontade é o primeiro fator da gente se projetar. A gente não precisaria de nada mais, a não ser essas muletas que a gente usa para se projetar. A gente falou um pouco disso no encontro passado, que são muletas, são coisas que a gente pode usar em determinado momento. Aqui nesse livro, não me lembro agora a página, mas o professor Valdo fala assim, mesmo que às vezes uma coisa mais esdrúxula, um mouse, e eu só me projeto se eu tiver agarradinho no meu mouse, posso usar? O professor Valdo falou assim, pode, até que ele não seja um empecilho. Então, no início, você começa a usar porque ele te faz projetar, é uma coisa esdrúxula, mas se aquilo está me ajudando, eu começo a usar. Até o ponto que eu começo a dispensar as minhas muletas. Por quê? Porque eu não preciso delas. O Valdo sempre falava assim, tudo ajuda até que não atrapalhe, né? Então, eu gosto muito dessa frase, que se alguma coisa me ajuda, eu faço. Vai chegar uma hora que o meu desempenho projetivo vai ficar tão bom que aquilo vai atrapalhar muito mais do que ajudar. E aí eu vou dispensando. Mas foi legal você trazer isso, Sandra, da melatonina. Vamos lá, quem mais? Em relação, só para Priscila. complementar, em relação ao que a Sandra comentou sobre a dificuldade, né, de dormir, né, de sentir o sono, né, tem a técnica que eu utilizo às vezes, a técnica da respiração rítmica, porque ela contribui, facilita, né, o sono, né? Show, Priscila. Relaxa de tal maneira o corpo que você acaba dormindo durante a técnica. Para mim funciona muito bem. Então, dá uma olhadinha nessa técnica, de repente dá Perfeito, sim, certo para associado, você. porque foi recomendado a melatonina para mim, porque eu tenho insônia. E eu preciso dormir, segundo os médicos, tanto neurologista quanto psiquiatra, porque eu tomo carbamazepina há muito tempo, mais de Uhum. 30 anos. Eu tenho que dormir. Até É, nem eu, com Zolpidem nada está funcionando. Eu durmo 4 horas e deu. Com medicação, sem medicação, é 4 horas. E aí, então, agora foi sugerido a melatonina. E aí eu li no livro ali, sim. fala sobre a melatonina, e aí agora dá para associar todas essas técnicas que estão vindo aí da automassagem, do relaxamento, tomar a melatonina, que eu tenho que tomar, é recomendação. Vamos ver. Eu, quando comecei a ter esse processo de insônia, eu falei com a minha médica que eu Mais não queria respiração agora. melatonina.
E aí comecei a procurar alguma técnica que facilitasse, né? E eu achei essa e para mim funciona, eu não tomo melatonina, não tomo nada para Perfeito, dormir. melhor ainda. Eu tenho Você que quer dormir, eu falar, só sei que eu tenho que Priscila, dormir. como é que é essa técnica? Só para o pessoal. É a técnica da respiração, respiração rítmica. É você vai entrar no processo, você respira, prende a respiração, solta, respira vagarosamente, solta vagarosamente. Então tem vários ciclos de respiração ali. E aqui fala assim, ó, continue os exercícios até que você durma, ou seja, respire tão devagar até que a sua respiração torne-se quase imperceptível. Daí é quando você sente aquele sono e você dorme mesmo, apaga. Exatamente, a gente vai relaxando e você, ao invés de fazer, normalmente a gente faz 4 respirações, 5 respirações por minuto, inspirando, prendendo, soltando. A ideia é que a gente consiga fazer uma respiração por minuto, pelo menos. Então você leva ali uns 15 segundos respirando, fica lá uns 15 minutos ou um pouco mais, uns 15 segundos, prendendo e depois o restante do tempo expirando bem devagar. Aí depois você inspira, sem fazer força, sem ficar agoniado com, vai num ritmo tranquilo. A tendência nossa é que a gente se acalme. Isso vale na vigília física, tá, pessoal? Vocês estão nervosos com alguma coisa? Tem aquele negócio, respira fundo. É isso. Você respira, enche o seu pulmão, isso vai acalmando, isso reduz pressão. Isso é técnica usada no yoga, em várias técnicas. Então, isso vale a pena fazer. Isso também tem muito pouca contraindicação. Talvez para alguém que tenha algum outro sintoma, mas isso vale a pena todo mundo fazer. Técnica da respiração rítmica, e ela pode ser usada em conjunto com várias outras técnicas. Você usa para relaxar, talvez até junto com a autorrelaxação psicofisiológica. Que aí você, cada vez que você contrai, você respira fundo. Depois você solta expirando. Olha que legal. Aí você já fez 2 técnicas que vai te ajudar a relaxar. Muito bom, Priscila. Aí tem 2 aqui, a Liliana e a A Fernanda. Eu Fernanda nunca quer sei quem falar, está na Fernanda? frente. Fernanda está com a mãozinha levantada? Ô, Liliana, é sobre o assunto, aí você corre, porque o meu é sobre técnica da projeção consciente através do sonho. Não, eu só queria complementar, né, o assunto que a gente estava falando inicialmente lá das privações, né, que às vezes o projetor tem, né? O professor coloca essa técnica da projeção consciente pelo jejum, e o Ricardo já falou pela sede. Então, é abstinência parcial e temporária de alimentação com a finalidade de produzir a projeção da consciência lúcida para fora do corpo humano. Então, olha só, é, é importante, né, você também observar se você tem algum problema, né, por exemplo, a diabetes. Uma pessoa diabética ficar sem comer aí 24 horas é complicado. Ou então a pessoa que já tem uma determinada ansiedade, ou a pessoa ela já tem uma obesidade e a pessoa não consegue fazer essa técnica, né? Então, ele coloca que em apenas com 24 horas de abstinência de alimentos, profundas alterações biológicas já ocorrem no seu organismo humano. Isso é fato. A ciência diz isso, que quando você se abstém de alimentos por um período, né, ou por horas, né, que a gente chama de jejum intermitente, isso traz um benefício para o seu organismo, né? Dá um tempo para o seu estômago, para ele funcionar, para digerir tudo que você comeu, né? É saudável. E isso também ajuda na projeção, né? Então, todo cuidado é pouco, né? Porque ele diz, né, que é sempre bom consultar o médico antes de fazer qualquer. É uma recomendação, né, que ele dá. Que você observe o que você tem, você precisa procurar um médico se conseguir praticar essa técnica aí, né? E aí, ele até coloca uma frase que eu achei muito, assim, interessante, ele coloca famintos, na página 458. Por outro lado, pela estatística, cerca de 3 milhões de pessoas desvalidas em toda a Terra jejuam.
diariamente a contragosto, porque não tenho o que comer, infelizmente, né? Então, olha que interessante. Parece um Isso, paradoxo, né? isso me chamou muita atenção. Nossa, eu fiquei impactada e pensativa com Um essa questão. paradoxo. É um paradoxo. Então, é uma técnica super interessante, e ele traz aqui, inclusive ela é comprida, né? E Assim, tem tem as bastante. exclusões, ô, Liliana, ali, logo depois dos famintos, aí ele fala que os excluídos têm 9 Sim, categorias de consim, né, que para não praticar, que entra naquela questão até das privações ali de pessoas que não isso. pratiquem as técnicas, né, que você tinha trazido anteriormente, desde Uhum, crianças, adolescente, anêmico, isso. peso, que é aquela questão do peso corporal insuficiente, déficit ponderal, né? E Aham. o hepatopatia, né? Hepatopatia, o portador de afecção Hepatopatia, hepática, isso. convalescentes, tabagismo, Tabagista, toxicomano, toxicomano, Toxicômano. toxicômano é, e o alcoólatra. igual alcoólatra. Isso, então, olha só, aí ele coloca aqui a recomendação. À vista dos fatos expostos, recomenda-se o jejum breve para produzir a projeção consciente à pessoa de boa saúde, que seja um bom garfo, né? Para quem a abstinência de alimentos já será benéfica. De qualquer maneira, como eficiente processo de desintoxicação, repouso, rejuvenescimento celular dos órgãos, e que permaneça alerta para não se prejudicar com dieta imprópria, subnutrição ou doença carencial. Então, assim, ele teve o cuidado de escrever isso, né? Que eu acho que a gente tem que ficar atenta com esses detalhes, né? Pessoal, se eu só comentar aqui, momento lúdico no nosso tem qualquer pessoa da história em quadrinhos que tem mais fome, vocês lembram? E tem mais o quê? Fome. A Fome? Magali, O A Magali. Popeye. A O a Magali, Magali. Popeye. a Magali, Gente, tem uma eu historinha em acho que é a Magali, quadrinhos que aí, ó. chama Astral e Apetitosa, com a Magali. Ah, ai, É Magali. uma história em quadrinhos do Maurício de Souza, que a Magali ela está lendo sobre que as pessoas podem se projetar. Ela não fala se projetar, elas acreditam que quando que elas conseguem sair do corpo. Aí ela começa a estar com fome, aí ela acorda, aí ela vai saindo do corpo dela, ela atravessa a porta, aí ela vai no supermercado, aí ela começa a tentar pegar comida para comer e a mão dela passa pelas comidas. Aí ela vai no frigorífico ver assim, linguiça, e ela não consegue comer. E aí no final o estômago dela, ela começa a escutar um barulho, ronque, 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 ronque. Aí ela volta para o corpo dela e acorda com fome e no final ela está comendo, assim. Então o professor Valdo usa exatamente quer dizer, o professor Valdo, Maurício de Souza usou exatamente essa figura de você privação da fome, aí ela queria tanto comer que ela sai do corpo e vai procurar comida. Então, isso é uma técnica que a gente pode, às vezes, ficar em jejum. Obviamente, quem não tem problema de saúde, você fica em jejum e começa a pensar na comida na geladeira, e aí você coloca aquele bolo que você mais gosta, uma coisa lá na geladeira, e aí entra para os ansiosos também. Aí você vai dormir pensando nisso. Existe a possibilidade de você se projetar e acordar tentando pegar essa coisa na geladeira. E aí você adquire lucidez e fala, opa, estou projetado. Eu achei muito bacana, por quê? Porque tem uma historinha em quadrinhos. Eu vou ver se eu acho, porque isso aqui eu imprimi, eu tenho o PDF dele, aí Ah, eu ia pedir para você fazer eu o imprimi. PDF. Amei. Eu vou achar onde é que tem. Eu tentei achar aqui agora, enquanto a gente falava, e não vi. Mas é muito bacaninha, porque ela tem todos os estágios da projeção. Ela vai lendo sobre projeção, aí a mãe dela chega e manda apagar a luz, ela apaga, aí ela começa a dormir, aí ela sai do corpo, atravessa a porta, ela volita, aí está ela volitando, passa pelas fases. Então, o professor Valdo, o Maurício de Souza, o escritor ali, que às vezes não é ele, né, o roteirista, ele entendia um pouquinho de projeção astral, que eles chamaram aqui,
porque ele mostra as fases da projeção e como que faz a gente retornar para o corpo, as lembranças e tudo mais. É bem bacana. E esse exemplo da técnica, e a do jejum é bastante parecida, tá, pessoal? É você evitar beber água e coloca uma água geladinha do lado da cama ou na cozinha. Ó, a André achou aqui no Face esse do... É, Legal. quantas páginas tem? Que aqui no Facebook tem, então são Uma, 7. duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Exatamente, 7 páginas. Ah, então acho que tá É esse completinho lá. mesmo. É. Que Vale a legal. pena vocês olharem isso. Viu? Ah, Agora, coloca, Andréia, agora, coloca lá no WhatsApp, fica melhor para abrir. Ah, é, ok. viu? Agora uma pergunta que não quer calar. Quem consegue dormir com a barriga roncando, com o estômago roncando? Olha, Eu não tenho nem fome não, e nem ai, sono. ai, você deita na cama, né? A barriga começa a roncar, o estômago começa a dar aquela fome, né? É Quem muita está fazendo concentração. dieta Dois consegue. pecados capitais, fome e sono, que eu tenho Vai dificuldade. tomar água, a água mata a É. fome. Olha, eu tô fazendo dieta aqui, reeducação alimentar e tô evitando comer depois das 18. Aí no início foi meio brabo, assim, mas durou, sei lá, 2 noites só. Depois o meu sono melhorou demais, assim. Então, quando eu vejo que a minha barriga tá vazia para dormir, agora a sensação é boa. Então, então eu tô gostando, assim. Aproveita para Tá projetar. boa. É o jejum intermitente também, que a gente, né? Ah, sim, esse protocolo eu adoto como protocolo também, né? Então, aí vou revezando com low carb, com detox de legumes e proteína, aí e vamos revezando assim, e vai variando, aí o corpo não se acostuma. Enfim, E mas é você isso. tem percebido questões projetivas? Sim, tem melhorado. Inclusive é curioso, porque depois dos nossos encontros quinzenais, eu costumo ter mais projeções, assim. Então, acho que acopla melhor, não sei o que acontece. E também eu tenho tido uma rotina, ainda não consegui deixar em dia, porque eu estou atrasada na leitura, mas todo o meu contato, sempre que eu tenho contato também com a leitura, no projeciologia e tal, vai me ajudando a ter projeções mais conscientes e menos perdidas, às vezes. Às vezes eu vou para uns lugares assim um pouco estranhos e eles são sempre vazios de consciência, assim. Então eu estou registrando, ainda estou tentando entender. Mas por isso que eu não tenho compartilhado aqui, porque é uma coisa que fica vaga, assim. Então, eu não sei até que ponto também adianta ou é válido, entende? Mas a quantidade de projeções aumentou muito. Então, nesse sentido, é uma boa informação. Muito bacana, Andréia, essa questão de assim, você fazer dieta e projetabilidade é uma coisa que você pode estudar também, né, para ajudar outras pessoas. Então, aí você vai vendo se está aumentando, se está diminuindo, quando que aquilo atrapalha e quando aumenta. Se você anotar e fizer um experimento, né, você fazer da sua experiência um experimento, escrever isso, é muito legal, porque vai ajudando outras pessoas que passam pelo mesmo, você falou, eu vou alternando e tudo mais, quem está fazendo isso, vale a pena. E vamos sempre lembrar, pessoal, a projeção é para a gente esquecer do soma. Então, o alimento, a adrenalina, em algum lugar ele fala que jogar tênis, não sei o que, de adrenalina. Quando a gente usa adrenalina, seja com comida, seja com esporte, seja com alguma coisa que você faz, a gente está cada vez mais entrando no nosso corpo. E aí é mais difícil a gente se projetar. E quanto mais a gente esquecer do nosso corpo, quanto mais a gente estiver tranquilo, maiores as chances da gente se projetar. Então, uma pessoa que ainda está muito apegada no intrafísico, às vezes até com estudo, a pessoa fica estudando e preocupada com a prova, tem menos chance de se projetar. Então, uma coisa que é positiva, que é estudar para um concurso, joia. Mas se aquilo ali estiver monopolizando o meu corpo, e aí eu tomo café e não sei o quê, para a projeção, não joia. Né? Então, é legal a gente entender como que a gente funciona.
É, uma coisa que tem me ajudado muito, a relaxação psicofisiológica eu estava adotando já um pouco antes da gente começar a leitura do Projeciologia, mais lá para o início do ano. E desde então eu venho treinando isso e eu comprei uma barra aqui para fazer barra, né? E eu tenho experimentado à noite, eu só me penduro na barra por o tempo que eu conseguir. A meta são 60 segundos, mas Uhum. mal consigo 10, mas tá indo, tá indo. Ainda? Comecei em 3 segundos, gente. Então, tô Aham. em 10 já. E, esse ato de me pendurar é um pouco antes de eu dormir que eu faço. E isso quando eu deito, é como se eu tivesse já num nível 2 assim, de relaxamento. Porque eu não faço a barra, né? Uhum. Fazer a barra eu faço durante o dia, que realmente é isso que o Ricardo falou, que a gente realmente entra no soma. Mas se pendurar tem sido relaxante para mim. Então eu tenho usado próximo do sono, assim, de dormir. Então tem funcionado, assim. Então fica uma dica, assim, também. Fica a dica. Que legal. Eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz com assim, com essa interação que a gente está tendo e esse nível de estudo. A gente já estudou 10 técnicas da Sinte 4. Um terço das técnicas a gente já falou aqui meio que brincando e apresentando exemplos e tudo mais. Então, algumas foram citadas, que nós não falamos, mas técnica do mental soma, não sei o quê. Então, meio que quase metade das técnicas a gente já citou por aqui de forma leve, tranquila, mas nada substitui a gente experimentar. Vamos lá, quem mais? Não sei se a Aline vai complementar, mas eu queria falar da técnica da projeção consciente através do sonho. Então, aumentar aí para 11 já, ó. Uhum. 224, né? E a técnica, a página 470. Por quê? Porque com como eu tinha lido e tal, e eu tive um pesadelo, um sonho projetivo e pesadelo, e eu consegui meio que ter consciência que eu estava sonhando. Não sei bem se é pelo fato de eu considerar que eu tinha, né, estudado essa questão dessa técnica. Então, era um sonho que parecia um pesadelo. Por quê? Eu estava num local que tinha rios, assim, e parecia uma área de lazer. Aí o local era familiar, mas aí, ao mesmo tempo, vinha algo novo, como se estivesse passando ali férias e tal. Aí, de repente, gente, começou uma ventania, mas o vento era tão forte, e aí quase com um vendaval. Aí as pessoas que estavam ao meu redor começavam a desaparecer. Ou seja, elas eram engolidas por aquele vento, levadas e indo embora. Aí eu abaixei, aí eu fiquei bem repetindo para mim mesma: vai passar, vai passar, vai passar. Isso não está acontecendo, isso é só uma imaginação, mas eu senti tudo acontecendo. Então não era uma projeção, era um sonho, só que eu tinha a noção que era um sonho, entendeu? Aí, no meio disso, eu acabei esquecendo que tinha as outras pessoas, assim, na minha cabeça, né? Aí, quando o vento parou, cessou, eu percebi que todos que haviam desaparecido. Aí, eu estava num lugar bem pequeno, assim, tipo um cubículo. Aí, alguém abriu a porta e falou assim que só tinha eu viva. Aí, eu peguei e olhei para a pessoa e perguntei: como assim? Aí eu fiquei sentida, mas eu falei, não, mas esse é um sonho. Então, as pessoas estão vivas. Aí, assim, foi um horrível, mas como eu comecei a ter aquela noção que era um sonho, e aí eu relacionei com essa questão, mas isso me abalou, assim. Eu fiquei bem, pensativa no outro dia e tal, né? E a questão de sonho sempre foi uma coisa muito forte na minha vida, né? Eu sempre sonhei, sempre lembrava dos sonhos e voava.
E aí, nessa técnica, fala dos voos, que os voos, os sonhadores, sonhos lúcidos, os projetores conscienciais, semiconsciais, experimentam mais sonhos de voos do que a média dos sonhadores e sonhadoras. E é isso que até me levou a conhecer a Conscienciologia, porque eu entro em contato com a Conscienciologia e começo a aumentar o nível absurdo de eu estar voando, 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 voando nos sonhos. E aí eu queria só trazer, porque como é uma técnica, né? E a partir do momento que eu comecei a estudar isso, aí eu até comentei com meu esposo, eu falei assim, sabe que eu estou bem feliz que eu estou estudando sobre uma coisa que eu sempre vivi. Aí ele falou, isso mesmo. E ele valorizou aquilo porque ele sabe o quanto que isso interfere assim na minha vida, sabe? Essas coisas de sonho, de voo, de projeção, de tudo mais, né? Então eu queria compartilhar aí com vocês, né? E eu queria que também se a Florença falasse, porque no começo ela também relatou essa questão de sonhos e tal. Acho que seria bem bacana você também trazer sua casuística. Não, é que eu faço a técnica da Pinel, mas eu termino dormindo e quando eu me projeto eu já estou no lugar, né? Então, aí eu não sei se é sonho ou se é projeção, né? Mas quando eu vejo que é projeção, quando acontecem certas coisas assim, que são quase que didáticas para mim. Eu saí uma vez, passei pela pela parede do quarto assim e fui até os fundos onde tinha o apartamento do meu filho, né? Entrei, fui até lá o apartamento dele, aí vi, estava dormindo tudo e aí voltei e aí eu não consegui entrar. E eu então fui até a porta de casa e quando chegou na porta eu não consegui entrar, né? Aí eu queria usar a chave, queria, aí eu fui para o corpo, mas eu não sinto eu não sinto a saída do corpo e a aterrissagem que eu tenho muita dificuldade quando eu vejo eu estou acordada. Eu acho que duas vezes foi que a projeção, a saída do corpo foi, a decolagem foi eu senti um parafuso, né? E aí quando eu vi assim, eu disse, pá, tô projetada, né? E aí voltei. E a outra vez foi quando eu a entrada no corpo, a aterrissagem, eu entrei no depois da projeção toda, eu entrei no corpo, aí eu vi todo o ambiente que estava ali e entrei em EV, né? Foram essas duas vezes assim que eu tive a saída do corpo e a entrada. E outra vez eu vi o meu amparador e estava tudo claro assim, eu digo, poxa, mas é noite, como é que está claro? Aí eu abri os olhos, aí me acordei, né? Mas cheguei a ver o amparador do meu lado aqui. É isso. Legal. É? Sabe, Florença, sabe o que que eu lembrei? Que eu li em alguma parte ali que o professor Valdo coloca que quando você tem uma projeção, possivelmente você pode ter outra. Pois é. Mas aí, minhas projeções, agora, minhas projeções são todas didáticas. Eu gostei muito da concentração técnica, técnica da saturação mental projetiva, que é, então, saturar a mente com projeção, ler, conversar, procurar dados sobre isso, tudo, né? Então, eu tenho uma técnica que que eu fiz um verbete, técnica da saturação mental, né? Temática, técnica da saturação temática. Então, a técnica da saturação temática e a técnica da saturação mental projetiva é bem similar, né? Porque tu pega e acumula aquele o tema, né? Procurando, fazendo caminho heurístico, toda aquela coisa assim, e aí então tu satura a mente com a projeção, lendo livros, vendo filme, procurando, vendo como é que sai, como é que entra no corpo, né? A decolagem, a aterrissagem. Então, isso tudo leva essa técnica que eu acho muito boa.
Eu, assim, vou tentar sempre por essa. E envolve também o que a Andrea comentou, né? Que quando ela entrou em contato ou quando a gente também percebe que está estudando mais a projeciologia, a gente tem mais aumenta-se as Sim, projeções, né? muitas projeções. Eu tenho tido bastante projeções, mas como eu digo, eu já chego, eu estou naquele lugar, né? Aí fica entre o sonho, a projeção, até distinguir, né? Agora, aquela parte da mioclonia que a Sandra falou, né? Às vezes eu tenho mioclonia também, né? Quando a aterrissagem da mioclonia, mas é quando me falta exercício físico, porque o exercício físico ele prepara a musculatura para a ectoplasmia, né? Porque se tu não tem musculatura, tu não tem como fazer a ectoplasmia, doar a ectoplasmia, né? Fazer, produzir ali. E aí então o exercício físico, as caminhadas, essas coisas todas ajudam muito a não se ter mioclonia, nem cãibras, nem nada. Eu faço pilates 2 vezes na semana e agora o meu neurologista, justamente por eu não ter problema da insônia e pela carbamazepina, disse que é para eu fazer uma caminhada também. Ah, então, estou intercalando, segunda e sexta faço o pilates e aí na quarta-feira fazer a caminhada. Então, o exercício físico eu estou em dia. Faz anos que eu faço pilates. Liliana, nesse tema vai mudar de técnica? Eu só queria complementar o que Tá. a Florença falou sobre essa técnica. Eu até marquei aqui a técnica da saturação mental, que eu acho que essa é a melhor técnica de todas, assim, que eu considero. Que, cara, ó, você fica ali, ó, você fica. Eu até pensei no laboratório lá do CAEC, vocês que estão aí, né, em Foz, do laboratório de projeção, né, que tem, num daqueles Uhum. laboratórios, que ele é pintado de azul, né, e tem todo um cenário que facilita. Eu acho que essa técnica ela é super importante, assim, e eu acho que ela é uma das melhores, assim, que a gente pode praticar, né? Agora, eu não sei se eu posso falar da outra. Você Deixa eu quer só falar mais? complementar essa. Tá. Que é a saturação mental? O pessoal falou ali também para ficar registrado. Isso, projeção entra no meu pensamento o dia inteiro. Então, como a Florença falou, eu vou ler livros sobre projeção. Então, à noite, eu pego lá o Projeções da Consciência e só vou dormir depois que eu ler um capítulo com uma projeção do professor Val. Aí eu vou assistir tertúlia de manhã. Eu estou fazendo caminhada, aí eu fico escutando tertúlia, né, sobre projeção. Aí eu prego post-its e coloco no meu banheiro, coloco no meu escritório, coloco no meu quarto ou na porta da geladeira sobre projeção. E aí pode juntar com o que a Fernanda falou ali da projeção através do sonho, que uma técnica é você perguntar o tempo inteiro agora no intrafísico. Eu estou acordado ou eu estou sonhando? Eu estou dormindo ou eu estou acordado? Eu estou projetado ou eu estou sonhando? E se você faz isso no intrafísico, vai ter uma hora que você está no extrafísico, volitando principalmente, como a Fernanda falou, e ao se pegar volitando, ela fala assim: opa, eu não vou, né? No intrafísico a gente não voa, se eu estou volitando, logo estou projetado. E aí, aquele cenário onírico, qual que é o problema do sonho? É o onirismo, são as imaginações, aí as pessoas morrem, depois acordam, aí depois tem um elefante amarelo passando na minha frente aqui no escritório, e eu acho tudo normal, por quê? Porque eu estou sonhando. Quando a gente está no intrafísico, passar um elefante amarelo aqui vai ser uma coisa que eu vou falar, gente, para tudo que tem um elefante amarelo na minha frente. No sonho, aquilo fica normal. Então, ao a gente se questionar, estou dormindo, estou acordado, estou lúcido, a gente adquire controle e pega lucidez. Veio a lucidez, aí você, na minha experiência, o cenário desmonta, que é aquilo que a Fernanda falou ali também, que eu me identifiquei muito. Ela falou assim, aí na hora que eu vi que eu estava assim, aí meio que tudo sumiu, apareceu uma pessoa e me falou, né, que todo mundo tinha morrido, que eu estava viva, não sei o quê. Ainda era onírico, óbvio, porque ninguém morreu, mas aí você fala assim, estou projetado. Essa pessoa, tudo iria meio que acalmar, e aí você fala assim, se estou projetado, vou usar o meu alvo mental, que é uma técnica de alvo mental projetivo. Chama fator projecional, que é uma das técnicas de você, quando se projetar, você fala, eu vou para tal lugar.
Então, a saturação, como a Liliana falou e a Florença trouxe, eu acho também que é mais importante que a gente saturar mentalmente sobre projeção, por quê? Porque aí a hora que a gente tiver num sonho, tiver em algum ponto, a gente se projeta. E você ter um alvo, eu e a minha dupla, a gente tem a Lua, né? Então, e aí ela estava me falando outro dia que ela chegou lá na Lua, ela viu como é que era a Lua e tal, e ela falou assim, pô, cadê o Ricardo? Ele não veio. Aí ela ficou tão que ela voltou para o corpo. Ela foi sozinha, coitada. Eu deixei ela ir lá. Mas se a gente tem um fator, um objetivo, um alvo mental, na hora que a gente adquire lucidez, a gente fala assim, em vez de eu ficar aqui sonhando e brincando que eu estou projetado só volitando, deixa eu fazer alguma coisa. E aí você pode ter um alvo assistencial, você pode ter um alvo de conhecer Paris, a Torre Eiffel, que você não foi, você pode ter um alvo de ir para a Lua, você pode ter um alvo de ir a Interlúdio, a uma comunidade astrofísica avançada. A Florença falou ali, eu vi meu amparador. Um alvo mental nosso pode ser encontrar com o nosso amparador de função. O evoluciólogo, tem uma entrevista com o evoluciólogo. Então, se a gente satura, se a gente pega essas técnicas e começa a aplicar de forma séria, e não de forma amadora que a gente faz, mas a gente começa a dar valor para isso, a gente tem uma projeção também, que é uma técnica que chama projeção assistida. Por quê? Porque os amparadores vão ver que a gente quer se projetar, a gente está lendo, a gente está fazendo. Não faz sentido o amparador não ajudar a gente. Aí, na hora que a gente estiver lá, ele vai lá e dá a mão para a gente. Fala assim, opa, vem cá, Florença, olha só. E aí ele vai te ensinar alguma coisa. Né? A Florença também tocou num outro ponto, da utilidade da projeção. A gente não está na projeção só para sair voando. Aí, na hora que ela fala, vamos aprender tal coisa, vamos vivenciar, vamos fazer uma assistência. Olha quanta coisa, quanta técnica, e tudo depende da nossa vontade, da gente falar assim, eu quero me projetar. E a gente desperdiça muito, eu digo isso por mim mesmo. A gente desperdiça muita oportunidade, estando aqui no intrafísico, conhecendo o que a gente conhece, lendo o que a gente já leu, participando desses debates e de cursos, e a gente meio que esnobando isso. Né? Não sei se para vocês bate, né? Na hora de falar isso para mim, dá uma sensação assim, cara, a gente está esnobando. E não é um negócio de autossofrimento, não. É uma coisa de responsabilidade de falar assim, tá bom, né? A vida aqui intrafísica tá legal, né? Mas vamos ter mais responsabilidade com a nossa ProEx. Né? Então, e tem muita técnica, cada uma aplicada a cada um de nós. Mas excelente, cara. Fiquei muito feliz aqui também de novo com a Fernanda, com a Florença, com agora não me lembro, com a Liliana. E quem mais não falou, gente? Que vocês estão assim, a Adriana falou pouco, a Rosângela, a Clyde, quem mais? Zé Inácio, na semana passada falou pra caramba, nessa ele tá caladinho. Gente, eu não ouvi a voz do Zé Inácio, veio hoje? É, você vê, né? A Rosângela veio hoje? E a Gleide? A Então vamos lá. Adriana? As mulheres são sábias e tomou de conta. O que mais? A Fernanda ia falar de uma, mas vamos pensando assim, como é que foi a experiência de vocês, o que que vocês têm dúvida? Para a gente terminar, né? São 9h13, vai até 9h30, nós temos ainda quase uns 20 minutos ali para a gente falar o que ficou faltando. Coloquei uma aqui de rosa, aqui, que é a aqui, técnica da auto-hipnose projetiva. Não sei se alguém fez já alguma dessas de auto-hipnose. Eu não. Fala para a gente então, Fernanda. Hum? Fala para a gente o que que ela é, assim, por que que te chamou a atenção. Ah, porque ela é autoindutiva, né? Você vai ter um estado hipnótico e induzir pela vontade do praticante, né? É quase que uma mentalização também, pelo que eu entendi, né? E tem a ver com a questão de yoga e tal, meditação. Então, eu achei interessante, porque ela cai, assim, um pouco nessa questão da saturação também, de você, né, buscar, induzir.
né? E também da meditação, de respiração, e aí envolve bastante coisa, né? De... Aí fala das dores, emprega-se auto-hipnose atualmente, né? Com a questão de técnica para você não ter dor. No caso, assim, quando a gente tem dor, alguma coisa, fazer, né? Essas, no caso, a hipnose, né? E a auto-hipnose para projeção, aqui, não sei se alguém tinha comentado alguma coisa, ou alguém já viu. Aí fala dos chakras, né? Fala da sinalética, da clarividência. Eu nunca vi ninguém que fez, não, Fernanda, mas ela começa com a técnica da heterohipnose, que é alguém, que é um hipnotizador, ele faz com a gente. Esse negócio de hipnose é uma coisa fascinante. Então, eu já vi muitos vídeos assim, e eu não acreditava. Teve na escola aqui onde eu dou aula, na faculdade, veio um hipnólogo, e aí as pessoas assim, eu não acredito. Aí nós saímos para jantar com ele, colega nosso falou assim, não acredito, e tal, sentado à mesa, ele falou, então espera. Foi lá, e a pessoa dorme, aí ele botava o dinheiro, a pessoa não pegava, e ele não conseguia lembrar o nome dele. Como é que é seu nome? Aí você vê isso do lado, a pessoa fazendo isso e não está fingindo. Então, eu assisti um monte de vídeo para ver como é que era, e é muito instigante como é que a nossa mente funciona. E no caso da heterohipnose positiva, que é o que o professor Valdo coloca aqui, você vai ter um hipnólogo da sua confiança, que ele vai te hipnotizar e falar assim: toda vez que você ouvir uma palavra, você vai se projetar. E ele pede para não ser uma palavra comum, tipo caneta, porque no meio do caminho você escuta uma palavra caneta e você cai no sono. Então ele coloca lá tipo uma palavra tipo sonhosão, se não me engano, né? Que é uma palavra que ninguém vai falar. E aí, quando você ouvir isso, você cai no sono e se projeta. Nossa. E aí você começa a fazer isso para se projetar, e na auto-hipnose você pode gravar um vídeo, desculpa, um áudio, e aí fica falando para você relaxar, não sei o quê, e lá no meio do áudio fala, você vai ouvir, aí você põe aquela palavra que você se projeta. Então, a auto-hipnose, ela pode funcionar, embora eu nunca tenha, ter 20 e poucos anos, 24 anos de Conscienciologia, eu nunca ouvi casos de alguém que usou. Eu já li no Projeciologia, li o que está escrito ali, mas eu não conheço nenhum caso de gente que fez. Pode ser também, né, se for de interesse de alguém, tentar fazer, tentar estudar, ver se aquilo funciona mesmo, para escrever um artigo, porque eu não me lembro de ter visto artigo sobre isso na Conscienciologia. Né? E qual é o Você sabe perigo que eu disso, achei pessoal? assim que várias coisas, então, tipo a hipnose, essas coisas, eu achava que era uma coisa assim que não tinha na projeciologia em si, né? Qual que é o E perigo, Fernanda? Que o professor dessas questões Valdo de sempre muletas, né? Alguma coisa nesse sentido, de é, é você fazer. colocar na outra pessoa, na outra pessoa, é igual, como é que chama? TVP, terapia de vidas passadas. Uma coisa é você fazer a retrocognição por sua vontade, outra coisa é você ir num terapeuta. Por quê? O que o professor Valdo fala? Se esse terapeuta ele tiver lá as voltas com o passado dele, ele vai trazer a memória dele, do extrafísico, de outras vidas, misturada com a sua, e que normalmente a gente não tem essa asepsia, e as pessoas que estão fazendo TVP, muitas vezes elas não têm a noção de cosmoética, de coisas, de todo o entendimento. Então, na hora que a gente coloca a nossa projeção, ou a nossa retrocognição na mão de terceiras pessoas, isso pode ser um risco. Então, é por isso que eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas para não embarcar em canoa furada, para a pessoa é hipnóloga, e aí você vai lá, e aí você pode ficar sugestionável a que aquilo seja uma experiência, mas às vezes é dele, não é sua. Então, tirando essa ressalva, eu acho que todos os experimentos que sejam bem intencionados e bem seguros, né, que tenha para a segurança, vale a pena a gente experimentar para a gente ver como é que funciona. Porque o que ele fala aqui é da gravação, né, do Ricardo, de ouvir uma gravação. Não seria Isso. outra pessoa assim em si, pelo que eu entendi. É você Não, mas ele colocar a começa, gravação. só para fechar,
ele começa, eu não estou com ele aberto aqui, qual página que É é? a do 456, a Você vai 200. ver que ele fala assim, começa com uma 456. Ah, 456. Deixa eu só ver se eu estou enganado aqui, mas auto-hipnose. Aqui, ó, transe. Ele fala assim: o primeiro processo, a heteroindução mais fácil, rápida e eficiente, é o ato de permitir que um hábito período hipnotizador, não neófito, quer dizer, não iniciante, de responsabilidade e de sua inteira confiança, ponha você em transe hipnótico. Depois, o hipnotizador liderará a palavra-chave empregada a você para daí em diante a fim de que você autoinduza novamente ao transe projetivo quando pronunciar em voz alta essa palavra escolhida que funcionará como sugestão. E aí ele fala, a palavra, como exemplo aqui, é sonhosão. Então, normalmente essa auto-hipnose, ela deve começar com alguém que conheça hipnose, porque se nós não estudamos hipnose, é difícil a gente se auto-hipnotizar. E depois essa gravação, que aí é feita de você para você mesmo, penso eu que deva começar com o primeiro, que é o hipnólogo, porque ele vai te condicionar, quando você ouvir determinadas coisas, você vai seguir aquele... Vale a pena, gente, se vocês procurarem no mas YouTube, tem por não exemplo, no YouTube. Tem. exemplos de hipnose, você vai ver muita gente fazendo coisas, às vezes na rua. Tem hipnólogo que vai na praia de Ipanema ali e começa a hipnotizar as pessoas para pular igual macaco, e gente que ele nunca viu na vida, assim. Não é fake, não. São hipnólogos sérios que fazem isso. Aí E entra a na pessoa, questão anticosmoética, né? Porque você está invadindo. exatamente. Aqui, a pessoa permite que faça isso, né? Então, tem um cético muito legal que chama Pirula, canal do Pirula. Ele é um cientista, ele como é que chama, que trabalha com dinossauros ali, esqueci o termo E aí ele fala assim, eu não acredito nisso. E ele convidou um hipnólogo para o hipnotizar no canal enquanto eles estavam falando ali. E aí o hipnólogo faz, ele embarca e aí depois ele vai contando como é que foi a experiência dele. Então, é muito bacana a gente entender como é que isso funciona, né? Não que vá aplicar na gente, mas a gente, enquanto professor, enquanto cientista, enquanto conscienciólogo e projeciólogo, é fundamental que a gente entenda as coisas que estão acontecendo. Então, vale a pena a gente estudar um pouco mais sobre hipnose, como a Fernanda trouxe ali, como curiosidade para a gente entender. Por quê? Porque se a gente aprender hipnose, a gente vai ficar cada vez mais lúcido, não só no intrafísico, mas no extrafísico. Então, assim, enquanto objeto de estudo, para quem se interessou, né, toda vez que a gente dá ter esse nosso debate aqui, tem sempre algumas coisas que aí eu pego assim e falo assim, se isso interessou a Fernanda, se isso interessou a Cláudia, se isso interessou a Adriana, cara, pega e dá uma estudada nisso. E aí a gente traz, uma hora vira um artigo. Isso vai ajudar muito a conscienciologia e a projeciologia. É muito bacana, Fernanda, você trazer É esse legal exemplo. também saber por causa o que me chamou a atenção foi a questão das dores, né? Talvez aí também pode estar usando isso aí para muitas pessoas que às vezes não conseguem dormir, por ter dores, questões de, no caso eu tenho artrite, né? Mas assim, eu tomo medicamento, mas tem pessoas que sofrem muito com isso. Eu acho que a hipnose vem ajudar, se a pessoa conseguisse, né? Aí eu fiquei pensando, mas como que será que essa é uma doação de energia ou é uma indução energética? Como que faz a pessoa pegar e ficar com a hipnose? Mas é coisa, pensamento meu, assim, meio que é, Estuda isso, Fernanda, é legal. Vale a é uma pena. coisa assim, né? Se a Eu gente está conheço um, hipnotizado por alguma coisa, né? Já pensou? Agora, eu conheço um casal que era da Conscienciologia, cara, ficou muito tempo com a gente aqui, aí eles começaram a trabalhar com hipnose, nunca mais, não voltaram, assim, não estuda mais projeciologia, foi um caminho de, se é que eles são intermissivistas e tem mais a ver, meio que de desvio. Então, é legal a gente estudar, né? Tudo ajuda, como diz o outro, até que não atrapalhe. Às vezes aquilo ali é um caminho, mas às vezes o caminho deles era para hipnose mesmo também, né? Não tô aqui Porque fazendo eu julgamento. tenho uma base de estudo ali de Freud e tal, né? Aí é da psicanálise. Então é uma coisa meio que me chama a atenção também, mas Mas Eu, ti- beleza, ó, eu, já estamos.
eu tive à disposição, eu deixei à vontade um hipnólogo, né? Ele fez as orientações dele, eu fiquei quietinho. Aí depois ele me abandonou porque não dava certo, né? Aí eu não sei por quê, eu não sei. Eu sei, aí passou para outro, porque não dava para fazer comigo, não. Eu não Tem sei gente por que não permite, é isso mesmo, Inácio. é, Tem muita gente que é resistente, né, e não se permite ser hipnotizado. E aí não tem como alguém entrar no na nossa vontade. hum, Eu já sou o contrário, Zé Inácio, eu sou facinha. é fácil. Eu também acho que eu seria, tá, Fernanda? Eu acho que eu seria super fácil de hipnotizar. Não eu hipnotizar os outros, eu sou hipnotizada. Vamos lá, gente. Estamos aqui com 25, faltam 5 minutos. Alguma outra técnica, alguma coisa que chamou a atenção? Me chamou a atenção a técnica dos mantras projetivos, da página 461, 218. Legal. Então fala aí, Florença. Não, achei interessante, por causa que antes, quando eu brincava muito, agora que eu vi, eu não tinha visto antes, eu brincava muito quando era criança de fazer um. E isso dá mesmo uma ressonância, né? E aí então o cérebro fica e a gente fica um pouco, assim, entra numa frequência diferente, né? É que dá Então, não sei se alguém concentração, tem alguma. esse mantra dá concentração, porque você não se perde, você fica mais livre para ficar pensando e a respiração e acompanhando tranquilamente, né? Agora, uns que cansa aí não dá certo, né? E tem vários. O professor Valdo ali, ele fala assim, tem um que é muito poderoso, que é a gente repetir o nosso próprio nome sequencialmente. Isso a gente pode entrar em transe só repetindo o nosso nome direto. O mais famoso é o Om, né? É a gente no universo, é como se fosse o infinito do universo, esse Om. Mas você pode repetir seu próprio nome. Ler o Rosário, por exemplo, né? O Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita É, senhora. Se você ficar repetindo, né, o Salve Rainha, ou qualquer coisa assim, quem é da religião, você ficar repetindo aquilo várias vezes, aquilo funciona como um mantra e a pessoa pode se, como é que fala, se descoincidir. Então, e aí, só que de novo, né, para mim, isso é muleta, né? Até você começar a se projetar, se aquilo ali ajudar, legal. Vai ter uma hora que aquilo ali vai atrapalhar, porque você só vai se projetar se ficar falando rosário ali. E aí você está perdendo a oportunidade. Mas ela é uma excelente técnica também para quem quiser experimentar. A gente só pede, né? Eu não lembro se está escrito isso no livro, tipo mantras cosmoéticos, né? Ou coisas assim, né? Evite mantras que você não entenda o que que fala ou que possam trazer pensenes negativos. Ô, Mas Ricardo, eu vou fazer a foto. Fiquem mais aí, lindos que vocês são aí, é, sorrindo, no, ca- no, arrumando. no caso, Florença, olha a aqui, pessoa precisa ser Florença. religioso, né? só vamos terminar o coisa do Fernando, só para a gente Ah, tá, fechar aqui. desculpa, Não, não, é só porque é está que no eu meio não do quero assunto. perder aqui, ó. Gente, ninguém sai antes da Fernanda fazer a foto, hein? Senão ela não dorme hoje, aí ela fica ansiosa, ela se Eu vou projeta. tirar a foto à noite. Vamos terminar então, Zé Inácio, que aí a gente já fecha e a gente tira a foto. Perdão aí, desculpa aí. Não, É, sem problema. não, eu não, Agora sobre, esqueci. sobre o mantra religioso, né? Só serve mesmo para os religiosos. Para nós, eu acho que não serve, porque a gente começa a falar aquilo ali, você se irrita, você não aguenta muito tempo, né? Os religiosos, sim, porque eles já são a parte deles, né? Uhum. Religiosos, assim, fomos todos nós, a gente tá ainda É, muito preso na religião. e eu sou muito É, arraigado porque eu fui coroinha ainda. você está naquela fase, assim, sabe, do ex-fumante, que às vezes se irrita com o tabagista lá com o cigarro, mas a gente está muito próximo ainda dessa vinculação.
Então, essa técnica que a Florença trouxe é uma técnica de saturação também, né? Porque você vai se saturando com aquilo. Ela tem a ver com relaxamento, porque ao fazer aquilo você vai mantendo a concentração, né? Ao rezar e tal, você vai fazendo a oração, você mantém a concentração, e isso pode te desconectar. Lembrando sempre, tudo ajuda até que não atrapalhe. Na página 462, fala na eficácia. Na verdade, a respiração rítmica é muito mais eficaz e funciona muito melhor do que os mantras para provocar a projeção consciente. É, sem dúvida. O Valdo não é besta, não. Ele bota lá o negócio, mas bota o antídoto também, né? Ele vai lá e fala assim, gente, ó, né, você pode até fazer, legal, eu vou registrar aqui. Mas, né, não são as melhores técnicas. Assim, alguém já citou aqui, só para ficar, nós estamos no finalzinho, técnica da saturação mental e essas técnicas da relaxação autopsicofisiológica, técnica da respiração rítmica. Por quê? Porque aí a gente satura com o tema e a gente deixa o nosso corpo relaxado. São as duas condições básicas, eu acho, que nos ajudam a se projetar e ter lucidez. Então, isso, para fazer um fechamento aqui, né? Nós olhamos aqui, contei 14 técnicas que foram explicadas, fora outras que foram citadas. Então, assim, eu acho que a gente meio que cumpriu o objetivo. Podemos tirar foto, pessoal? Podemos tirar foto, Fernanda? Aí, todo mundo sorrindo. Foi? Foi. Foi. Deixa eu ver se saiu bem. Vou colocar lá no grupo. Beleza, gente. Tá, então, boa noite. Gente, apliquem as técnicas, né? Pelo menos até nos próximos 15 dias. Aí nós vamos estudar na próxima sessão, sessão 9, que é. Deixa eu ver qual é a sessão 9 aqui. Vai ser fase da exteriorização da consciência, que é a decolagem, vai tratar toda essa parte da decolagem. A gente já falou de sons intracranianos, falou de uma série de coisas. E eu falei, quando chegar a sessão 9, nós vamos aprofundar nisso. Então, a próxima sessão vai ser fase da exteriorização, e como ela é pequenininha, a gente vai colocar alguns capítulos do período extrafísico da consciência, que é um grandão. Então, a gente vai estudar o período extrafísico provavelmente em 3 encontros. Então, no próximo vai ser fase da exteriorização e um pedaço do período extrafísico. Eu vou postar no grupo lá quais são os capítulos que a gente vai ler. Ok? Então, boa noite a todos. Muito obrigado. Foi muito bom. Boa Valeu, noite. gente. Até Grande a abraço Até para próxima. mais. vocês. Até a próxima. Tchau, Boa tchau. noite, Tchau, Boa Boa obrigada. noite, noite. gente. Muito Tchau, bom. Tchau, tchau. todos. Deixa eu Tchau. parar a gravação, né? tchau. Ai, ai, ai. Tá aprendendo aqui. Agora, Florença.